Bom, essa sala aqui, dentro do setor comercial, era onde ficavam as mulheres, a sala das senhoras. Aqui elas aprendiam a bordar, a costurar ou a fazer da casa diário. Esse setor da casa, esses dois que vamos passar, eram os setores mais importantes, porque aqui recebiam quem vinha da corte, pessoas que eram muito importantes no Vale do Paraíba, enquanto os senhores estavam na sua sala, as senhoras aqui recebendo essas pessoas, as senhoras que vinham acompanhando os seus esposos. Então, aqui provavelmente a conversa corria solta. Dizem que a sala das mulheres era a sala da fofoca também. Olha! Esse tapete é um tapete francês, século XIX. É a corte francesa passeando num bosque em torno de Paris. Quarto do padre. Explica para o pessoal que está em casa essa história. O quarto do padre, ele era muito comum nas fazendas do Vale. Mas esse aqui tem um detalhe interessante, que a família, o coronel Quintiliano e a família Gomes Ribeiro de Avelar, tinha um padre amigo de infância. O nome dele era Padre Cláudio. Ele rodava pela região, mas a sua base era aqui. Então praticamente passou a sua vida inteira aqui na fazenda. E o mais interessante desse quarto, que ele era um cidadão de tanto prestígio, que o seu quarto saía dentro da capela, que dava para a parte comercial e social. E essa aqui era a sala dos senhores, aonde os homens ficavam no século XIX. As mulheres não entravam aqui de forma alguma. Aqui eles estavam falando de política, de negócio, o que acontecia no Vale do Paraíba. Fumando um bom charuto, cheirando rapé para liberar as vias nasais e mascando fumo. Aqui no chão tem alguns objetos que parecem um pinico, mas não é um pinico. Cuspideira. É uma escarradeira. Cuspideira é de lá. Cuspideira francesa, escarradeira portuguesa. Dizem que o verdadeiro nobre de qualquer ponto da sala, esse vindo da Europa, acertava a escarradeira. E quem não era nobre costumava tentar e errava. Rapidamente passava o pé em cima para poder limpar. Um ambiente que tinha uma escarradeira era considerado o ambiente mais limpo da casa, porque naquele período no Brasil surgiu a tuberculose. E o tuberculoso jamais entraria numa sala onde ele escarrava, logo ia sinalizar que estava doente. Então eles fugiam desses ambientes. E assim, aqui era considerado o ambiente mais limpo. É um piano francês que foi confeccionado na Casa Real Musical de Paris em 1824. O primeiro modelo desse piano, 1822. E ele tem uma característica muito interessante. Geralmente, a tampa fecha o teclado. Esse é o contrário, o teclado que fecha o piano. Sim, os navios naquele período, eles eram mais apertados. Então as pessoas tinham que circular. Então fechava e os corredores ficavam livres. É uma peça rara, porque peças de madeira como essa, de navios daquele período, geralmente eram descartadas quando o navio era afundado. Tirava-se a prata e a louça e a peça de madeira ia para o fundo do mar. Por isso são difíceis de ser encontradas. Aqui no século XIX só adentrava aqui quem era convidado do dono da casa. Aquela pessoa muito íntima. Aqui o setor que poucas pessoas circulavam, somente realmente aqueles que tinham uma certa intimidade. E esse quarto aqui à frente, Rodrigo, é um quarto muito importante, porque é o quarto do dono da casa. Na verdade, o quarto do coronel Quintiliano, que naquele período, esse quarto era dividido ao meio. No contexto original, lá seria o quarto, a cama da sinhá Emília, a esposa do coronel, e este lado aqui seria o quarto do próprio. A casa era construída para isso, porque o homem não dormia com a mulher, em quartos separados. O coronel Quintiliano era um homem extremamente controlador e observador. A parte de baixo da casa funcionava a senzala dos escravizados de porta dentro. Aqueles mais íntimos, mais chegados à família. Mas eles não eram vigiados também o tempo inteiro. Temos uma escada que desce e o coronel Quintiliano deixava tábuas soltas e quando eles subiam para trabalhar ou desciam para descansar, pisavam e faziam barulho. Com isso, deitado em sua cama, ele sabia a quantidade de escravizados que estavam aqui dentro da sua casa. Tá vendo? E essa parede aqui, ela vai ser retirada com a chegada à fazenda do Conde de. 3 meses antes, ele manda uma carta pedindo hospedagem na fazenda. Naquele momento da história, Dom Pedro II estava doente em Paris. Quem estava governando o Brasil? A princesa Isabel junto com o conde. Era muito importante para ele ter apoio dos fazendeiros do Vale do Paraíba. Havia um forte rumor que a República poderia chegar. Então ele vem, pede essa hospedagem, fica 20 dias hospedado aqui.
E aqui nessa casa ele se reúne com fazendeiros, alguns barões que ainda eram vivos e os grandes financistas. O café foi o grande suporte da monarquia de Dom Pedro II. E essa riqueza toda saía do Vale do Paraíba. Maravilha, para você ver a importância desse lugar no contexto histórico, né? Segurando a economia na época, no período imperial. Aí. Hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui na fazenda, fazendo essa parte histórica e também recebendo um grupo que veio do Rio de Janeiro para o Festival Vale do Café, e eles hoje vão saborear a comida da fazenda. Então esse grupo está numa sala muito importante, que era a sala de jantar da Fazenda São Luís da Boa Sorte. Então hoje a gente está recebendo aqui alguns amigos que estão aqui, vão saborear a boa comida da fazenda e vão conhecer também um pouco da história no final do almoço. Um ambiente maravilhoso. Sim, sim. Aqui geralmente no século XIX era a mesa de jantar onde só os homens ficavam. Aqui as mulheres não sentavam, era a mesa francesa, a moda francesa de sentar. Lá sentava o coronel e desse lado aqui o convidado principal. É isso que a gente vai proporcionar às pessoas que vão ficar aqui na fazenda. Sentar numa mesa onde vão jantar com o barão, que é uma atividade nossa. Temos o jantar do barão à luz de velas. O que a gente faz aqui? Dentro do átrio, que é esse espaço aqui, que é o coração da casa, a gente, sempre à noite, antes do jantar, a gente serve queijos e vinhos aos nossos convidados. Vamos acender o fogão, o tacho, as pessoas ficam em volta, o fogo serve para isso, para unir as pessoas, claro. E aqui eles vão ficar saboreando um bom vinho e um bom queijo antes de ser o jantar servido. Deixa bem claro que o átrio, nas casas antigas, onde a gente já teve várias, é um pátio interno que interliga a casa toda. Toda, justamente. Você tem acesso a todos os ambientes. Sim. E no século XIX ele tinha uma função bem específica, não deixar a fumaça e o cheiro passar para casa, iluminar e ventilar a casa inteira, e no pátio as mulheres da casa, as sinhazinhas, as senhoras ficavam tomando sol da manhã. Então era uma área íntima da casa. O nosso carro-chefe aqui da fazenda em relação à nossa culinária é a comida mineira. A comidinha com muito sabor, uma comidinha um pouco mais simples, mas muito bem colocada ao fogão, né? O feijãozinho sujo, né? O anguzinho feito na hora, o quiabinho, o franguinho. E o pessoal em casa, o que é o feijão sujo? O feijão quase uma feijoada. É o feijão vermelho com pedaços de carne. Não orelha, rabo, não. É somente só linguiça, paio, que vai dar o gosto do feijão. E é o feijão vermelho, não é o feijão preto. O tanque de pedra é cantaria portuguesa. Ele foi encontrado fora pelo arquiteto e ele coloca dentro desse espaço aqui para servir para lavar as mãos, lavar o rosto. Que é um bloco maciço escavado. Sim, isso aí. Era o estilo dos cantareiros portugueses, né? Com bastante simetria. Isso aqui para a gente ter noção de como foi construída essa casa, né? Sim. A parte interna das casas, todas eram feitas dessa maneira. São paredes de pau a pique, a madeira é o coqueiro jussara que a gente tem espalhado na região, amarrados com cipó. Eles usavam o coqueiro jussara por causa de um óleo que ele tem. Então, as paredes internas eram todas feitas desse jeito e a externa de pedra sobre pedra, como os castelos. Aqui só servia para dividir os cômodos e as paredes de fora para aguentar o peso do telhado. Paredes de supapo. O escravizado ficava do lado de lá, outro de cá, jogavam o barro e assim fechava todo os cômodos da casa, dando supapos e fechando os quadrados. Eu tenho certeza que o pessoal que está em casa assistindo a gente vai ficar maravilhado e vai ficar com muita vontade de vir para cá conhecer isso tudo de perto. Até porque a culinária chama muita atenção também, além de todo o conteúdo histórico
que dá para passar para os filhos, né? Que você tem em casa. E a nossa ideia é essa. Agora, aqui na saída eu tô vendo parece um pátio de secagem de café e um prédio com fotos. Parece uma coisa lúdica. O que seria aquele espaço? A ideia da fazenda, até porque temos um projeto pedagógico, é mostrar um pouquinho a importância que os escravizados tiveram aqui no século XIX e tem até hoje na cultura, no modo de viver do brasileiro. A ideia do Museu do Café e do Espaço de Memória Senzala é porque as pessoas possam conhecer isso. No século XIX, esse pátio de café seria em frente à fazenda. Então, aquilo ali é um pátio bem mais reduzido, aonde dentro daquele espaço vamos mostrar a cultura negra do século XIX, tem algumas peças daquele período e do outro lado o Museu do Café, onde também peças e uma máquina muito interessante, que é a máquina de tirar a sujeira do café, de descascar esse café. Que lá tem a máquina não é do século XIX, mas é muito parecida. Aquela é elétrica, no século XIX se usavam... O mesmo mecanismo com água, né? Água, Com e no primeiro momento, o café, do jeito que ele era tirado das lavouras, ele era levado para o Rio de Janeiro, ele em coco. Já no final do século XIX, para agregar valor às fazendas e ao preço do café, fazendeiros da região mandavam trazer da Inglaterra e dos Estados Unidos máquinas movidas a água para poder fazer esse processo e assim agregar valor ao seu produto, o café que era produzido aqui. Muito bem, por isso vale do café, qualidade que já se buscava naquela época, Sim, né? justamente. E numa época que o tempo era utilizado em prol da própria cultura, né? Verdade. Era desenvolvido meses, anos ali para se elaborar um bom blend, um bom café. Justamente. E infelizmente a história do café ela passa pelo vale. Então aqui hoje a gente conta essa história. Mas interessante é que aqui na fazenda a gente procurou resgatar o café. Plantamos atrás 1.500 pés de café, do café arábica, que era produzido aqui no século XIX. E o visitante aqui, ele vai tomar esse café espetacular, vai tomar esse café aqui, ó. Colhido aqui e torrado aqui também. Marcelo, queria te agradecer muito por ter deixado o nosso público invadir o espaço de vocês aqui na Fazenda São Luís da Boa Sorte. Tenho certeza que os nossos telespectadores acompanham e vêm visitar, vão querer conhecer isso tudo de perto. E é muito enriquecedor, é muito gratificante e eles vindo até aqui vão estar com você, né? Com certeza. Com certeza eu vou estar aqui na fazenda. Eu já trabalho aqui há 8 anos. Pode chegar aqui, quero falar com o Marcelo. Vai me encontrar por aqui sempre. E é muito interessante, Rodrigo, a gente conhecer a história do nosso país. E boa parte dela passa pelo Vale do Paraíba, como eu falei. E aqui na fazenda você vai conseguir viver e vivenciar essa história. Conteúdo da fazenda, que é sempre bem citado nas fazendas antigas e tem o principal das fazendas antigamente na história, a religiosidade era muito junto com a negociação, com tudo, tinha o contexto da religião. Então as capelas têm um valor principal assim no contexto, no conteúdo da fazenda, não é isso? Tem sim. E a capela aqui ela foi restaurada, o proprietário, né, que é o santo da fazenda, é o Frei Galvão. Então ele restaurou a fazenda, todo dia, restaurou a capela, todo dia 25 de cada mês, ao meio-dia, tem aberta tanto a comunidade quanto ao turista a missa que acontece aqui. Né? Todo dia 25? Todo dia 25. E nós recebemos também para eventos, casamentos. Então, existe alguns momentos que a fazenda ela está alocada, tanto a parte da hospedagem quanto a parte, né, o restaurante, ela está alocada para casamento. E a maioria das noivas gostam de casar aqui. Mas tem um bom motivo, né? É super aconchegante. E a gente fala, é normal no contexto histórico a gente citar que o fazendeiro, às vezes, a decoração da fazenda, da capela, demonstrava o poder econômico que ele tinha, o conhecimento sobre a arte, coisas nesse gênero.
Isso a gente vê que aqui, para uma fazenda, é uma capela considerável, né? É sim. É uma capela, apesar, né, de ter oratório dentro da casa, mas uma das características das fazendas históricas são as capelas, né, com bastante detalhes, bem... Com tinta à base de ouro. À base de ouro, né, com os santos que vieram de Portugal, vieram de vários artistas da parte da Europa. As pinturas também. As pinturas. Essa fazenda, você sabe, ela data de quando? 1835. 1835, espetacular. Para uma capela, volto a falar, é uma obra muito imponente, você vê o teto super complexo para se executar. É muito bonito, sim, muito bonito. E a restauração trouxe, né, uma retratação da época, né? E se a pessoa entrar em contato com a fazenda ou tirar fotos para casamento ou vir casar aqui, é só agendar com vocês, tem todo um... Tem, nós temos os projetos para casamento, nós temos vários ambientes onde acontece o casamento aqui, né? Porque existem alguns casais que não são católicos, eles gostam de fazer o evento lá na frente da casa 7, que tem um pano de fundo maravilhoso. Os que são católicos gostam de casar aqui na fazenda. Então, a maioria das vezes, que é o tradicional agora que está acontecendo, que virou moda agora, né, que é o casamento na fazenda. Então, as pessoas dos grandes centros estão vindo para o interior. E com a hospedagem, ele acaba passando o final de semana com os padrinhos, com a família, e acontece o casamento, e os convidados acabam se hospedando em Vassouras, nas cidades mais próximas aqui. E você vê que apesar de uma capela, tem assim, toda a estrutura de uma igreja, né? Como acontece a missa aqui todo dia 25, a estrutura fica montada direto, né? Tem todo um aparato para receber os devotos do Frei Galvão. Bom, agora que a gente veio aqui na casa de Papai do Céu, apesar dele estar presente em todos os lugares, e ver que com certeza ele abençoou esse lugar e com certeza abençoará todas as pessoas que vão vir até aqui, a gente vai se despedindo e contando que essa visita enriqueça as pessoas que estão em casa e também as que vierem aqui conhecer o local através do Conexão Verde. Obrigado por tudo. Foi um prazer receber vocês aqui. A gente agradece.